Olá, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um episódio do Pode Caminhar. Eu sou o Márcio Sâmia e durante a minha jornada eu aprendi a me apaixonar por dois temas que parecem distintos, mas na verdade não são. O mundo das viagens de aventura e também o mundo do empreendedorismo. Esse podcast está sendo gravado aqui na TV Osasco e tem o apoio da produtora Microondas. E se você tem uma empresa ou conhece uma empresa que precisa ter vídeos institucionais, entre em contato comigo ou diretamente com a produtora Microondas. Eu posso fazer essa ponte para você e esse é um dos objetivos desse podcast, traçar aí um network de qualidade. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um cara que é meu amigo há mais de 30 anos, né? É muito tempo, né? Muita história para contar. Eu estou com o Regis é meu irmão, parceiraço aqui de longa data, e o Regis tem uma história muito bacana aí de vida e também no mundo dos negócios. E a gente vai bater esse papo muito legal. Eu queria que ele pudesse se apresentar. Tudo bem, Regis? Obrigado por você estar aqui. Fala, Márcio. Boa tarde, bom dia, boa noite. Né? Muito legal estar aqui contigo. Muito legal estar com a sua audiência, com o pessoal que vê o Pode Caminhar. Bom, são muitas histórias para contar. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, com muitas oportunidades, muitas possibilidades. E aí a coisa de 7 anos para 8 anos, com perdão da palavra, deu no saco. Não aguentava mais, queria olhar para outras coisas e decidi traçar um plano que eu sempre tive, que era de fazer mestrado. E por conta desse plano do mestrado, ele me levou a empreender num caminho sem volta, né? Literalmente, porque coincidentemente, não é tanto o mundo do turismo ou das viagens de aventura, mas também me envolvi no mundo de viagens, no mundo da educação internacional, né, com uma agência de intercâmbio chamada World Study, e que mudou meu jeito de ser, meu modo de pensar, minha forma de tratar com muitos temas e muitas coisas durante esse percurso aí que já tem seus quase 7 anos. Que legal, cara. Então hoje você administra essa empresa de intercâmbio. Isso, uma empresa em modo franquia, mas que nos dá muita liberdade de trabalho, muita liberdade de criar, o que é muito legal. Então eu posso inventar, sabe, que eu posso fazer de intercâmbio em Marte? Legal, vamos buscar Marte, vamos lá falar com Elon Musk, ver se ele leva a gente, o que a gente vai fazer, porque a gente tem bastante abertura de criação dentro dessa empresa. E eu imagino que aí, através dos seus clientes e até mesmo das viagens que você acaba desenvolvendo, você deve ter acesso aí a uma diversidade cultural muito grande, né? Muito, não só dos destinos para onde a gente encaminha esses nossos alunos, esses nossos clientes, mas também eles próprios. Então, num dia eu estou falando com um diretor de empresa que precisa fazer um curso de negócios numa universidade famosa, outro dia eu estou falando com aquela menina, aquele menino que tem lá seus 15, 16 anos, que sempre viram High School Musical na TV, numa série e querem ter aquela experiência. No outro eu estou falando com o jovem que está no comecinho de carreira, tem lá 3 semaninhas de férias da faculdade, uma graninha contada e falou, poxa, eu vou fazer inglês, porque mesmo essas 3 semaninhas de inglês vão me ajudar na minha formação acadêmica, na minha vida profissional. Então isso traz uma grande diversidade de experiências e, obviamente, as trocas culturais com os destinos que eles viajam, né? O que é muito legal. Pô, isso que você está falando é muito legal, porque quando a gente fala de intercâmbio, muita gente acaba vindo com a ideia de que, pô, isso aí é coisa para o adolescente, o cara que está saindo do ensino médio, antes de fazer a faculdade, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou passar um ano fora, sei lá, um período sabático. Uhum. E aí não tem nada a ver com isso, né? O intercâmbio é para todas as idades. Não, né? só, a gente tem, inclusive, bom, primeiro assim, nós temos mais de 4.000 opções, se a gente for considerar os destinos que a gente tem. Nesses destinos, as opções de escolas e as opções de tipos diferentes de cursos são mais de 4.000. Então, assim, desde aquele programa que provavelmente é o que mais é associado ao intercâmbio, que é precisar falar inglês, né, que é a língua mundial, que chama a nossa necessidade, então preciso falar inglês para minha atividade profissional, para a escola. Ou, de repente, eu já sou uma senhora, um senhor aposentado com meus 65 anos. Que legal, eu vou fazer um intercâmbio na Espanha que vai aliar aulas de espanhol com degustação de vinho e aulas para aprender a dançar flamenco. Pô, gostei dessa Essa parte, é legal, essa né? É mais legal, achei.
Cara, é muito bacana a gente estar falando disso, porque um dos objetivos desse podcast aqui é mostrar como é difícil o início de uma pessoa que quer empreender, né? Você comentou aí no início, na sua apresentação, que chegou uma hora que deu no saco o mundo corporativo, você falou assim, cara, agora eu vou tentar traçar um outro caminho ali. Isso. Você resolveu trabalhar com viagem, né? Um dos assuntos principais desse podcast é justamente uma viagem, uma aventura, mas principalmente você se colocar, dar o primeiro passo para sair da sua zona de conforto. Uma viagem faz isso, né? Uma viagem para um intercâmbio, por exemplo, vai colocar o jovem, ou o adulto, ou o idoso, numa situação em que ele não vivia antes. Para isso é preciso uma boa dose de resiliência, que é também uma característica muito importante para o cara que é empreendedor. Quer empreender. Como você consegue traçar isso? Não sei se você tem uma história para contar para a gente, uma experiência. Eu lembro que em uma das nossas conversas você falou sobre a Coreia, que é realmente um outro planeta, parece que é um outro planeta, assim, né? Da forma como a gente conversou. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre alguma experiência ou inusitada ou engraçada, um perrengue que você tenha vivido em alguma dessas viagens com essas pessoas aí que contrataram vocês. Vamos falar então de uma coisa uma história que eu sempre gosto de contar sobre a Coreia. A Coreia, ela nasceu para a World Study quase por um acaso, né? Pensando nessa questão que eu falei, que a gente pode criar, pode desenvolver produtos, destinos, um dos nossos franqueados encontrou, através de pesquisas, uma YouTuber que tinha uma boa base de seguidores, falou para ela, se você conseguir 10 pessoas para ir com você para a Coreia, a sua viagem sai de graça. Nossa. Aí ela fez postou um vídeo num domingo à noite. Na segunda-feira cedo, esse franqueado chegou no escritório, tinha quase 3.000 e-mails de pessoas pedindo informações. Coreia. O que é Coreia? Onde está a Coreia? O que fala na Coreia? O que come na Coreia? Ninguém sabia nada. Todos fomos aprender o que é a Coreia, todos fomos entender o que é a Coreia. E aí, uma das coisas que vem sempre no nosso imaginário, quando a gente pensa em Oriente, é que é tudo absolutamente desenvolvido, é tudo, talvez assim, high-end, muito mais do que o que a gente possa imaginar. Também. Mas essa história é assim, eu estava num frio de menos 26 graus na Coreia, ao tempo aberto, né? E o que eu mais queria era uma sopinha, um macarrãozinho quente para dar para voltar à vida internamente. Estava eu e uma aluna, né? Eu fui, como a gente chama de group leader, para ajudar o pessoal, porque esse grupo eu já tive pessoas de 50 anos com a sua filha, então era mãe, 2 filhas, e já tive alunas de 13, então tem de tudo. Estava eu como aluna, entramos num restaurante, ninguém falava nada de inglês naquele restaurante. Não tinha ninguém dos funcionários do restaurante. Ninguém dentro do restaurante falava inglês. Ninguém. Só coreano. Só coreano. O que você faz? Começa a olhar os pratos, assim, tá cheio de pratos, né? Fotos, vamos olhar as fotos. O que eu fiz? Aquele macarrão que tava ali, eu tenho certeza que ele vai resolver meu problema. Pedi o macarrão, obviamente apontando para a foto, a senhora me perguntou uma coisa que eu obviamente não entendi, porque eu não falo coreano. Quando vem o meu prato com menos 26 graus, o que era? Era um macarrão gelado, tinha até pedras de gelo dentro. E aí eu pensei, eu acho que ela pensou assim, rapaz, você tá louco? Você tá pedindo mesmo um macarrão gelado com pedra de gelo dentro? Provavelmente é isso que ela falou. É isso. Enfim, é o meu trabalho, né? É o meu jeito de ser, eu falo lá o meu inglês, que eu talvez tivesse me comunicado legal com ela, mas é um perrengue de quem precisou fazer o primeiro passo, ir para um país desconhecido, ir para uma cultura completamente desconhecida, uma língua em que a gente, uma coisa talvez seja você ir para os Estados Unidos sem falar inglês, para a França sem falar francês, para a Itália sem falar italiano. Pelo menos aquele desenho lá, você sabe que aquilo é um A, que aquilo é um B, que aquilo é um C. Como que você vai saber isso na Coreia, no Japão, na China? Então, isso traz bastante essa questão do sair do lugar comum, de dar o primeiro passo, de levantar o bumbumzinho da cadeira e caminhar, né? Fazer esse movimento de ir atrás das coisas, de fazer, de tentar vencer, de tentar conseguir. Aquele dia eu tive que comer macarrão gelado.
mas depois eu consegui comer meu macarrãozinho quente também, deu certo. Eu imagino a cara da atendente, né? A hora que você pediu um macarrão gelado, que ela tentou te alertar de alguma maneira, ela deve ter virado de costas e falado assim, ai, esses jovens. Coitado, esses meninos lá do Ocidente. País tropical, ele quer aproveitar toda a experiência intensa do frio, né? Bem isso. Eu sempre gosto dessa história, porque eu acho que ela ilustra bem o que é para esse segmento que eu trabalho, né, que é o intercâmbio. Isso poderia ter acontecido com um rapaz de 14 anos, com um jovem de 20, com um adulto de 30, aconteceu comigo nos meus 40 e poucos. É sempre um desafio, sempre vai ser. Se não fosse um desafio, a gente não precisava dar espaço a fazer isso. É um desafio no mundo das viagens, é um desafio no mundo dos negócios, é um desafio iniciar um novo curso, uma nova faculdade, uma nova formação, sempre vai ser. Aquele primeiro passo dentro do desconhecido é sempre muito, muito inseguro, né? E muitas vezes a gente vai até pensar em desistir, né? Porque é tanta coisa nova acontecendo, chega uma hora, eu não me esqueço de uma das viagens que eu fiz para o Caminho de Santiago de Compostela, em um determinado momento a viagem estava tão difícil, e eu estava quase chorando e eu bati a cabeça num galho, né? Porque eu não estava olhando para frente, uma coisa simples. E eu bati a cabeça, e naquele momento eu parei, chorei e falei, pô, eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo, estou vivendo no automático. Uhum. Né? Quando a gente faz uma viagem dessa, em que a gente se coloca realmente à prova, é muito bacana a gente perceber como realmente a gente vive no automático no nosso dia a dia. E deixa de curtir tanta coisa boa. Pois é. E simplesmente porque legal. A gente não se propõe, né? Eu tenho certeza que de lá para cá você deve ter aprendido pelo menos falar oi em coreano. Você já foi para a Coreia mais de uma vez? Eu quero um dia aprender a falar bonitinho, não quero macarrão gelado. Essa é uma frase que eu quero aprender. Então, quente, hot. Exatamente. Que legal. E conta uma coisa pra gente aí, já que teu trabalho é viajar, qual é o hobby do Regis da viagem, fora do trabalho? Bom, eu gosto muito desse mundo de viagens, então a minha esposa ela até brinca, né, que eu fico decorando o Google Maps, porque eu gosto muito dessas questões relacionadas à viagem, a turismo, a viver experiências, a conhecer o lugar para onde eu vou, para onde eu fui ou para onde eu sonho, né, isso é muito legal. Faço minhas brincadeiras de correr um pouquinho de vez em quando. Consigo, às vezes, juntar uma coisa com a outra. Então, poxa, tem uma prova de corrida aqui em São Paulo. Tem, mas eu fui correr a volta da Pampulha. Então, juntei uma viagem para Belo Horizonte com uma prova de corrida para fazer um pouquinho dessas duas coisas que eu gosto muito. E é isso. Eu acho que o fato de poder trabalhar com viagens, não só as minhas, mas a dos meus alunos, a de quem eu acompanho e oriento, isso me deixa absolutamente feliz. Realizar sonhos. Muito, muito. E eu sempre digo, né, que o meu papel é esse, é fazer o seu sonho virar uma realidade e ser a melhor realidade possível dentro daquilo que a gente está trabalhando. Isso eu acho bonito. Que é muito legal. Que legal. Sabe que um dos objetivos desse podcast é realmente tentar traçar um paralelo entre o mundo de negócios, que às vezes parece ser tão árduo, tem aquele negócio de matar um leão por dia e tal, e às vezes é preciso isso mesmo, né? Uhum. Mas a gente tentar desmistificar um pouco isso, que não é só assim, né? Eu sou muito acelerado, eu gosto muito de trabalhar, eu sou apaixonado por trabalhar, mas eu gosto de trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, né? Te dá prazer, é muito mais fácil trabalhar. É muito mais fácil, por mais que você trabalhe mais, né? Quando eu me deu o pé no saco lá que eu resolvi empreender, foi justamente por causa disso. Eu tava ficando doente, porque todos os dias eu chegava em casa, não bati meta, não sei o quê. Eu continuo nessa de que eu preciso desenvolver a minha demanda. Mas fazer isso de uma maneira em que eu consiga perceber o propósito é muito legal. E aí você falou sobre realizar sonho dos seus clientes. Né? De certa forma, eu acredito que o empreendedor ele tem o objetivo de realizar um sonho ou um desejo, mesmo que seja o cara da barraquinha de cachorro-quente. Né? Se ele fizer o melhor cachorro-quente que existir ali na cidade, e nós estamos aqui na cidade ele vai ser de Osasco, então, com certeza ele vai ser de Osasco. Então, com certeza ele está atingindo o propósito que ele se propôs ali. Sim. Né? Muito legal, cara. De alguma maneira, como você acha que é possível extrair dessas viagens, dessas experiências, uma lição para o cara que tem vontade de empreender? Porque eu tenho certeza que fazer uma viagem dessa como você fez para a Coreia ou para qualquer outro lugar exige uma boa dose de planejamento, exige aí
tempo gasto ou investido em informações para que você possa proporcionar essas experiências. O empreendedor, ele não é aquele cara que deixa a vida levar, né? Ele precisa também desse tipo de conhecimento. Que dica você dá aí para o cara que tem vontade de empreender, de abrir uma empresa? Estude. Né? Em quaisquer segmentos. Vou ser o melhor cachorro quente de Osasco? Ok. Você tem que saber que em Osasco existem 300 outros carrinhos de cachorro quente. Conhecer tua concorrência. Você tem que saber onde você está colocando os seus pés, os seus esforços, a sua grana, as suas economias e às vezes de uma vida, né? Então, eu sempre digo isso, estude, não pare de estudar. Não quer dizer faculdade, não quer dizer um curso formal, que podem ser importantes a depender do empreendimento que você está se desafiando, mas é isso, saber onde você está colocando o seu esforço, né? O seu tesão, saber onde você está indo, saber o teu segmento, os teus concorrentes, o teu mercado, o que teu público quer, o que teu público nem sabe que quer e você pode oferecer. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acredito que em qualquer tipo de empreendimento, desde a NASA até o nosso bom e velho cachorro-quente aqui de Osasco, o dia que você para de querer aprender, de querer melhorar, de querer fazer melhor, tá na hora de parar, tá na hora de cair fora, tá na hora de repensar os seus propósitos, os seus ideais de vida, os seus ideais de negócio e tudo mais. Então, eu acho que a dica é aprender sempre. Estudar, nunca deixar de estudar, né? Exato. Eu costumo dizer sempre na agência lá que é muito importante a gente ter repertório. Isso. Né? Conhecer de todas as áreas e pelo que eu vi do seu currículo, você também é mestre em sustentabilidade. Isso. Né? E onde é que entra a sustentabilidade numa viagem dessa que você vai fazer, por exemplo? Nossa, é até um desafio, porque por vezes podem ser temas conflitantes. Sim. Né? Sei lá, viagem aérea é altamente insustentável. Não né? dá pra você ir a pé. Aquele passarinho lá que voa e carrega 400 seres humanos, queima um combustível, uma querosene que é bizarra. Mas é tentar, então, dentro das características do nosso negócio, que é um negócio, por vezes, um outro exemplo que até nesse momento aí complicado que a gente passou de pandemia. Veneza é uma das cidades mais conhecidas do planeta. Durante a pandemia, por não haver turistas dentro da cidade, os canais de Veneza ficaram limpos, que começou a aparecer peixes, né, fauna marinha, que há 100 anos não aparecia. Então, é tentar trazer para a nossa realidade de insustentabilidade com o turismo práticas sustentáveis, né? Buscar o que é possível dentro dessas nossas realidades, buscar o que é possível para que a cultura seja valorizada dentro desses destinos para onde a gente tem, para onde nossos viajantes estão indo. Se o avião queima querosene, não dá para ir a pé, né? Não dá para, a gente ainda não bate asa, não dá para ir a pé. Vamos tentar que o destino possa ter as suas práticas de sustentabilidade. Coisas que podem muitas vezes parecer boba. Na agência a gente não usa papel para nada. Meu contrato é digital, meus trâmites são todos digitais. Se eu tenho que mandar uma carta para um aluno meu, eu mando ela num PDF digitalizado ou já em formato digital. É pouco, mas é um passo, é um começo. Tentar buscar as possibilidades, né, que a indústria tem e tentar usar um pouco de diferente. Eu preciso aprender, desculpa, estou aqui. Esse daqui eu vou deixar aqui. Esse daqui já foi, essa parte do roteiro. Eu não poderia amassar para reciclar, que eu já sei também. Essa parte do roteiro eu já... Mas, cara, é um detalhe. É bem isso, é um detalhe. Exemplo, na agência, certamente vocês vão ter essa preocupação quando vocês vão organizar um evento. Com certeza. Né? Com Poxa, para que hoje em dia, 2023, eu vou organizar um evento em que eu vou ter um brinde que não vai ser inteligente com esse mindset? Né? É isso, a gente vai conseguir ter possibilidades que vão um passinho por vez, uma gotinha por vez, vão ser... É o que você falou mesmo, você não consegue evitar que o avião queime combustível, mas o que você consegue fazer, você dá espaço. Exatamente, é ter a proatividade de fazer o seu pouco, muitas vezes, e com o pouco, parece a história da carochinha, né, tudo mais,
Mas com um pouco de cada um, certamente a gente consegue mudar práticas. Não, muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Um outro tema que eu gostaria de abordar com você, que também faz parte da temática aqui do nosso podcast, é sobre a importância das relações. Né? Como eu já falei aqui na nossa apresentação, nós temos uma amizade aí de mais de 30 anos. Em determinado momento, nós ficamos afastados fisicamente, mas nunca do relacionamento, do carinho que um teve pelo outro. Isso muito porque a gente soube cultivar isso durante o tempo. E isso, num determinado momento, sem interesse algum, acabou gerando negócio entre nossas empresas. Né? Exato. Como você vê a importância de se manter? Porque quando eu comento lá na agência, por exemplo, sobre a sua entrevista, né, eu falei, vou entrevistar um cara que eu conheço há mais de 30 anos. E o pesal da agência tem menos de 30 anos. É isso que eu ia falar, ele já tinha O pessoal falou, existe mais de 30 anos? Existe, né? isso, é possível. Quando era? Que milênio foi isso? Então, pois é. Então, eu gosto muito de falar sempre pro pessoal lá da importância da confiança nos relacionamentos. Porque a gente faz isso não de uma maneira interesseira, mas acaba voltando. O universo, de alguma maneira, conspira a favor para que as coisas retornem de uma maneira positiva, se você também age de uma maneira positiva com as pessoas. Claro. Queria saber, mesmo dentro da agência de turismo, de viagens, ou na sua vida profissional como funcionário em outras empresas, como você vê a importância de se manter um bom network, uma boa rede de relacionamento para que as coisas fluam de uma maneira mais saudável? Eu vou ser ousado no meu exemplo, mas assim, imagine você daqui a alguns anos, você está querendo que a sua filha faça um intercâmbio. Muito provavelmente você vai querer que alguém que seja próximo, que alguém que você tenha uma confiança, e que não preciso ser eu, podem ser outras pessoas que eventualmente tenham essa mesma característica, sejam os responsáveis pela organização do intercâmbio da sua filha. Assim como aconteceu essa relação de trabalho que você comentou. Eu precisava desenvolver um site para minha consultoria, a consultoria que eu tenho junto com a minha esposa. Eu sei que eu tenho um amigo que faz esse job, que faz esse trabalho. Não faz nenhum sentido eu ir buscar uma pessoa estranha, faz todo sentido eu falar com o Márcio ou com quem quer que fosse. Por quê? Porque eu sei que é alguém confiável e que eu acho que tem uma coisa no mundo dos negócios que a gente, por vezes, falha muito, que é até mesmo não fala não. Né? Assim, olha, Regis, eu gostaria muito que você organizasse o intercâmbio da minha filha desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu vou chegar para você e vou falar, não. Ou não deve ser desse jeito, ou eu não sou a pessoa certa para fazer do jeito que você busca. E esse tipo de relacionamento, esse tipo de proximidade, ela é vital. Ela é vital. Eu sei, eu tenho uma rede que se eu precisar hoje de um mecânico para o carro, eu sei com quem eu vou buscar. Eu sei onde eu vou buscar. Se eu precisar fazer uma impressão de um panfleto, mesmo sem no papel para minha agência, eu sei com quem eu vou buscar. E cultivar relacionamentos, cultivar o famosíssimo networking, para mim é uma coisa super importante. Eu sei daqui a 15 anos eu vou saber para quem eu vou solicitar um site novo para minha consultoria. Né? E uma coisa que eu vejo como super importante é que a forma de comunicação cada vez mais digital, menos esse analógico, bater papo, sentar na mesa do bar para tomar uma cerveja, para tomar um suco, um refri, às vezes ele acaba distanciando e perdendo um pouco dessas possibilidades Sim. que são abertas com essa rede de relacionamentos. E é a indicação da indicação da indicação, é o boca a boca, é alguém que conhece alguém, que sempre vai gerar negócios, e aí pensando basicamente ou estritamente no mundo dos negócios. Né? Eu canso de atender indicados de amigos meus na agência de intercâmbio. Nossa agência está aqui em Alphaville, né, do ladinho aqui de Osasco. Eu canso de atender gente do interior de São Paulo, porque o tio me conhece por algum motivo e falou, olha, vai, faz com ele, porque eu sei que ali você vai estar bem atendida, bem assessorada, com verdade, com tesão, né? Um cara que está fazendo a coisa com muito gostar daquilo. Essa rede de relacionamento, ela só traz coisas boas pra gente. E ela cresce de maneira saudável e sustentável, sempre, né? Sempre. Você, muitas vezes, tenho certeza que, vou dar o mesmo exemplo, você pegou pesado comigo, né? Eu fiquei pensando aqui, minha filha pedindo para fazer um intercâmbio, ela acabou de começar na escolinha. Primeiro dia, primeira hora de escola, de vida, né? Foi muito difícil esse primeiro dia, imagina ela fazendo intercâmbio, mas tá ok. Até lá já vão ter sido muitos dias de escola. Já vai estar eu vou estar querendo que ela faça também.
Mas isso é muito importante, porque se eu chego para você e quero tirar dúvidas, eu tenho certeza que você vai fazer isso tomando uma cerveja comigo no bar e vai falar assim, cara, vai por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho, e sem nenhuma intenção que eu vá atrás de você para fechar com você, como aconteceu com o site, como você deu exemplo, né? E assim como acontece quase que diariamente na nossa agência lá também, mensagens me perguntando alguma informação ou gostaria de um orçamento, alguma coisa do tipo, de pessoas que às vezes faz muito tempo que eu não converso, mas que em determinado momento viu algum material exposto, alguma coisa, né? Essa geração, esse momento que nós vivemos, é muito importante aparecer, estar presente nesses canais todos, mas muita gente está esquecendo da importância do aperto de mão, do olho no olho, total. Né? E as pessoas acabam ficando só atrás da tela. Né? Então eu acho que nesse ponto uma geração antes ganhava e essa geração agora tem uma oportunidade muito grande de fazer negócios, principalmente o cara que quer empreender. Né? O cara tem ali acesso a 1 milhão de informações. Tem muita ferramenta. Tem muita ferramenta. Né? Depende um pouco dele conseguir organizar isso, colocar no papel para ele poder dar esse primeiro passo. E acredito também, Márcio, que talvez seja um purismo meu, todas as ferramentas vão conseguir ser usadas de acordo com uma situação específica, uma forma específica, e algumas delas não são adequadas para aqui. Elas não são adequadas para este momento, mas certamente serão para outros. Isso é muito legal e muito desafiador, né? Incluindo para nós, que já não somos mais a faixa aí dos 20 anos, essa galera, gente, o WhatsApp é vida. Ou não é mais, já nem mais é. Né? É isso, a nossa geração está começando a entender as possibilidades que uma ferramenta estilo WhatsApp, Telegram e outras trazem, enquanto os mais jovens já passou, vamos para o próximo. É verdade. Né? E certamente a falta que faz o relacionamento ela é muito complicada. Hoje antes do nosso pod aqui, eu atendi uma família cujo filho tem 20 anos, está querendo fazer faculdade no Canadá. A irmã dele já viajou conosco, fez um high school na Itália, e nós, então, portanto, é uma família com a qual a gente já se relaciona há quase 4 anos, vira e mexe a gente conversava e tudo mais. A gente fez umas 4 ou 5 reuniões online por vídeo, o que já é um avanço, né? Hoje, principalmente aqui, eu diria que para o meu negócio, a região de São Paulo aprendeu muito a trabalhar. Ninguém mais quer atravessar a cidade com trânsito de 1h30, 2 horas, então acaba conseguindo se adequar um pouco nisso, mas nada foi tão importante como essa conversa de hoje. Nós 4 sentamos numa mesa, ele, os pais e eu sentamos numa mesa, conversamos e conseguimos delinear, definir o caminho para onde ele vai, o que ele vai fazer, os planos, o passo a passo, fizemos encaixar na conta, sabe? Fizemos todo esse exercício. Certamente teria rolado no virtual? Possível que sim, talvez provável que sim, mas esse momento de hoje foi fundamental, né, para estreitar laços, para fazer as coisas que realmente acontecerem. Cada ferramenta no seu momento, cada ferramenta do seu jeito e sempre trazendo todas para a gente fazer crescimento dos negócios. Algumas ferramentas trazem muita agilidade, e isso é fundamental nos dias de hoje, mas nessa última viagem que eu fiz, aí, subi uma montanha gigante, eu aprendi que muitas vezes a gente precisa realmente um pouco mais devagar. Né? E aí o contato pessoal faz toda a diferença. Faz muita diferença. Muito legal. Muita diferença. Cara, não parece, mas já passou quase 30 minutos que a gente está batendo papo aqui. Bom. Foi muito rápido mesmo, assim. Mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo. A gente está encaminhando já para o final aqui do nosso Pode Caminhar de hoje. Eu tenho a opinião de que livros e filmes são maneiras da gente viajar sem sair do lugar que nós estamos. Sim. E eu queria saber se você tem algum livro ou algum filme que você se recorda aí para passar uma dica para gente. Olha, eu vou começar pelo inverso. Eu vou dar uma dica que não tem nada a ver com o que é intercâmbio, porque ficou bastante famosa, ainda está no ar, que é aquele filme, acho que é Diários de Intercâmbio, alguma coisa assim, com a Larissa Manoela, que está no Netflix. É isso. Trouxe um monte de problemas para mim, você não tem ideia. É mesmo? Porque ela faz um tipo de intercâmbio que se chama au pair, que as garotas vão para ajudar a tomar conta de crianças e tal, e ela trouxe uma romantização do programa que não é nada daquilo. Então, assim, vejam aquele filme e falem, não é isso, vou ligar para a Word Study e vou entender o que é de verdade. Mas, cara, qualquer
qualquer filme de viagem, não precisa ser de intercâmbio. Então, de diários de motocicleta para ver como a nossa América era há 60, 80 anos atrás. Eu gosto muito, eu não vou me lembrar o nome, talvez você se lembre, aquele que se passa, que o cara vai ao Alasca e acaba morrendo dentro do ônibus. Poxa. Fica lá, depois você põe na legenda. Sim, vou colocar. Vai estar lá na legenda, lá embaixo. Mas, e eu sou um consumidor de informação, né? Então, mais do que um romance, ou mesmo que seja um não ficção, que seja um relato de viagem, eu vou sempre muito no dia a dia. Então, dicas de viajantes, dicas de moradores, dicas de quem é da cidade. Então, se eu vou para Marte, que nem eu brinquei há pouco, eu quero saber o que o marciano faz em Marte. Eu não quero saber não só o que o turista faz em Marte, para viver a cidade, para viver aquelas experiências. Imagina, principalmente depois dessa experiência na Coreia, você quer saber agora tudo que você vai encontrar. Eu quero que o marciano lá, né? não me ofereça um macarrão com gelo. Cara, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Valeu. Eu estou muito feliz de poder conversar com você aqui, porque um dos nossos objetivos é realmente trazer gente que a gente admira, que a gente acompanha a jornada e que está crescendo junto com a gente. Obrigado mais uma vez. Legal. Você tem aí algum tempo para poder fazer sua consideração final. Obrigado mais uma vez. Muito bom. Estar entre amigos é sempre uma delícia, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela possibilidade de falar um pouquinho das nossas histórias também. Né? E é isso, eu acho que vamos viajar, gente. Isso é muito legal, isso é muito bom. A gente conseguiu aqui, é Na Natureza Selvagem. Muito obrigado. Muito legal. Muito obrigado. É muito importante essa rede network. A gente sempre tem um apoio ali que pode ajudar a gente. Tem alguém do pessoal mais novinho, né? Que já não peca pela memória e vai lá no Google, senta o Google, rogai por nós. Tem uma frase que eu gosto muito que é: network vale mais que dinheiro, cara. Você conhecer pessoas que vão poder estar do seu lado. Que vão estar juntas. É muito legal. E para você que tem vontade de abrir um negócio, de empreender, continue acompanhando o nosso canal Pode Caminhar. E se você tem vontade mesmo, vai na fé, pode caminhar e continue nos acompanhando. Para você conhecer um pouco mais da World Study, entre nas redes sociais e no site. E para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, os canais do Pode Caminhar. Valeu!